Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai estar aprendendo a como recuperar os microfones, seja ele analógico, que são os redondos, ou os digitais, que são os quadrados, ok? Então, para isso a gente tem que aprender o seguinte: como identificar se o problema é no microfone ou não. Então, o cliente, quando ele chega na sua loja, ele vai dizer, ó, em ligação eu consigo escutar as pessoas, mas ninguém me escuta. Então, significa que o problema está no microfone, ok? O problema pode ser muito simples, mas muito simples mesmo, certo? Simples ao ponto, pessoal, de o problema tá aqui, ó, nesse furinho aqui, por exemplo. Então, o que é que a gente faz? A gente pega uma agulha bem fina, introduz aqui nesse furo, bota lá a agulha para dentro, para fora várias vezes, tá certo? E sem dúvida, se aqui tiver obstruído, certo? Sem dúvida, só de você desentupir aqui, o microfone já voltou a funcionar. Só que é o seguinte, a gente não fala isso para o cliente, né? Se a gente observar que está entupido, a gente cobra o valor normal, porque mesmo a gente desentupindo, possa ser que ele não volte ainda a funcionar, certo? Então aí, para a gente não perder muito tempo, a gente não diz para o cliente que está entupido, simplesmente a gente faz o serviço normal, entendeu? A gente desentope, testa, se tiver ok, beleza, a gente ganhou aquele dinheiro. Se não tiver ok, a gente vai ter que fazer o reparo da peça e ou sua troca, tá certo? Então, se tratando de microfone de fio, por exemplo, que são esses analógicos, esse microfone de fio, a gente pode recuperá-los ressoldando os fios que é conectado na placa e ou ressoldando as pontas do fio que é conectado no próprio microfone, tá certo? Feito a ressoldagem, a gente testa eles. Se tiver dentro do padrão, do limite do teste, certo? Aí sim, sem dúvida, ele vai funcionar na placa. Se não funcionar, é porque está com problema no setor de áudio, ok? Então aí a gente vai ter que dar uma pesquisada na internet como resolver esse problema, tá certo? Porque cada aparelho tem circuitos de áudio diferentes, entendeu? A gente precisa saber onde está primeiramente esse circuito. E muitas vezes a gente não consegue identificar sem conhecer aquela placa. Então é importante isso, beleza? Temos aqui o microfone analógico de flat. É o mesmo procedimento de recuperação do microfone de fio, tá? Só que tem um porém. Muitas vezes, esse microfone de flat, ele tá bom, só que ele se rompe aqui onde ele é soldado na placa, ó. Ele se rompe. Aí fica com mau contato. Consequentemente, ele não pega, né? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode tirar esse flat, a gente pode tirar esse flat do lugar e soldar um fio de um lado, um fio de outro, e as outras duas pontas do fio a gente solda na placa, onde o flat era soldado. E vai funcionar do mesmo jeito, tá certo? Não tem mistério. Vamos lá para o microfone digital, que é o quadrado. Esse microfone aqui quadrado, normalmente quando o cliente chega que não está funcionando essa função do microfone, a gente faz primeiramente a gente faz uma ressoldagem nele, sem tirar ele do lugar. A gente só tira ele do lugar fazendo uma ressoldagem quando ele levou água, quando o aparelho levou água que oxidou em volta do microfone. Então a gente faz a ressoldagem e tira ele do lugar. E aí a gente limpa embaixo dele e testa ele, tá certo? Se ele tiver ok, a gente bota de volta. Se ele não tiver ok, tá certo? No teste do multímetro, se ele não tiver ok, aí a gente realmente tem que trocar ele. Mas só o fato de você ressoldar e ele voltar a funcionar, já se trata de uma recuperação, porque você fez o reparo da solda fria que estava embaixo dele, que são esses pontos de solda aqui, tá certo? Então, quer queira, quer não, você fez a recuperação do componente e não teve custo nenhum com a compra de outro componente desse, permaneceu lá no aparelho do cliente o original. E o cliente vai sair satisfeito, porque o serviço vai sair muito mais rápido, entendeu? Porque muitas vezes você precisa ter que sair para comprar a peça do cliente, né? E o cliente quer o serviço para ontem, ok? Lembrando, tá? Só lembrando, na hora de ressoldar esses componentes aqui, você pode, por exemplo, esse microfone aqui quadrado, que é um furo para cima, furo em cima, certo? Você pode ou jogar, remover ele ou ressoldar ele jogando o calor por baixo ou jogando o calor por cima. Mas se você jogar o calor por cima, você tem que botar uma fita alumínio
no tamanho dessa parte metálica dele aqui de cima, tá? Até mesmo para sobrar espaço para você ter apoio e pegar com a pinça, tá? Então você vai botar uma manta aqui em cima dele nesse mesmo tamanho, você corta com a tesoura. E aí sim você pode jogar o calor por cima, sem problema nenhum. Só não pode jogar o calor aqui por cima se, porventura, você não tiver nada para proteger, porque aí o calor vai entrar rapidamente dentro desse furo aqui e vai queimar o componente. Se ele estiver bom, vai terminar queimando, tá certo? Mesma coisa nesse outro cara aqui, ó. O furo dele é embaixo, tá? Então, eu vou jogar o calor por baixo da placa se eu proteger com a fita alumínio embaixo da placa. Se eu não tiver a fita alumínio, entendeu? Eu vou jogar o calor por cima. Só que jogando o calor por cima, como não tem furo, eu não preciso de proteger. Se eu jogar o calor por cima aqui, agora detalhe, para eu remover ele da placa, eu preciso, ó, arrastar ele, pegar bem na parte de baixo dele e arrastar. Eu não posso segurar ele assim, porque senão ele se separa, se desmonta, tá certo? Então, no mais, a recuperação de microfone é assim: ou você limpa e troca fio ou flat, ou ressolda eles, tá certo? Se você, depois de ter limpado e ressoldado e testado e ele não tiver bom, porque primeiro a gente faz a limpeza e a ressoldagem, se for o caso, certo? Se ele não prestar, você vai testar. Se ele não der o valor ideal, aí você vai ter a certeza de que ele realmente não presta e que tem que colocar outro, tudo bem? Certo? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.